É contado não numerado a página, o título é centralizado, não numerado. A formatação é a mesma do texto, ou seja, se eu tenho uma primária que é negrito e caixa alta, aqui tem que ser negrito e caixa altas, e secundário é caixa alta sem negrito, tem que ser caixa alta sem negrito, e assim por diante. Ele inicia no verso da folha e pode continuar. Isso é só para quem imprime, na verdade, né? Apresentando. E, como eu tinha comentado para vocês, não aparece os pré-textuais, mas aparece os pós-textuais, né? Ele mostra todos os textuais e os pós-textuais, o sumário. É alinhado à margem esquerda e tu pode fazer esse alinhamento dos pós-textuais para que eles comecem na linha do indicativo, do mais longo, né? Tipo, mas isso é uma recomendação, não é obrigatório. Então, aqui não sei se vocês podem perceber que aqui tá tudo, vou aumentar aqui, tá tudo alinhadinho aqui com com o 413 aqui. O 413 tá aqui, ó. Então, o 42 também tá e o 4 também. Tudo, conclusão, referências, todo mundo tá aqui nessa linha mais longa, mais longe, assim. Isso que é o alinhamento ao título indicativo mais extenso. Enfim, nós chegamos ao trabalho. Os textuais. Página contada e numerada. Alinhado à esquerda o título, e é onde tu faz a delimitação do assunto, tratados, objetivos do trabalho e outros elementos do trabalho para citar. Vamos agora, então, abrir o arquivinho que vocês já devem estar loucos para poder mexer. E eu vou compartilhar minha tela. E a gente vai passar por todos esses itens que a gente falou antes, né? Que é os primários, os títulos primários, secundários, as alíneas, as figuras, as tabelas, tudo isso a gente vai ver agora. Então, vamos começar com a figura, tá? Vocês estão vendo meu mouse, né, bonitinho, porque teve um outro que eu tive problemas com isso. Sim, estamos vendo, Luiz. Perfeito. Aqui, nós temos uma figura. Eu quero inserir uma nova figura, tá? Eu tenho a figura 1 aqui. Daí eu vou copiar essa figura 1 e vou colar em algum lugar aqui depois desse aqui. Daí eu venho aqui, eu colo essa figura 1. Daí eu quero substituir. Daí eu, na verdade, não é essa, a figura 1 é uma outra figura. Então eu venho aqui e insiro uma outra figura. Tem uma imagem perdida aqui em algum lugar, sei lá. Bom, quando tu não tem uma imagem, tu tem que achar uma imagem. Então eu vou catar uma imagem aqui rapidinho. Eu sou uma pessoa muito criativa, vou pegar o mesmo mapa que eu baixei da outra vez. Salvar a imagem como... Ele está indo. Luiz, enquanto tu está procurando a imagem aí, a Paula Isso aqui. ela pergunta se as figuras e tabelas não são centralizadas. Figuras e tabelas não são centralizadas? Não. A gente teve essa discussão também, foi um baque para todas nós, porque tem muitas coisas que é aquilo que eu estava falando, né? A gente está acostumado a fazer e depois ver que a BNT não falava que era para fazer isso. Inclusive, ela fala, não lembro direito o que ela fala. Eu acho que ela fala que é para ser à esquerda, até vou Eu vou confirmar aqui, olhar. né? Mas eu lembro que não é centralizado, isso eu tenho certeza. E como ela disse que é tudo justificado ou à esquerda, coisa assim, então a figura acabou entrando na regra das outras.
ela não tem uma, digamos, uma regra específica. Então, Tá, eu vou olhar aqui em seguida eu falo, tá? acho que essa aqui tá boa. Coisa. Não conheço essa extensão. Onde é que tá o meu arquivo? Aqui. Vou fechar esse aqui. Então, eu venho aqui e vou incluir uma imagem que eu salvei na minha área de trabalho. Foi nos meus downloads. Será que isso aqui entra? Ah, tá. Então, esse aqui é uma figura. Que se chama mapa. E daí eu vou atualizar essa figura aqui também, que eu deixei bem preparada só para incluir. Vou pegar isso aqui e vou cortar ela. Vou dizer que essa aqui é a América. América. E aqui a fonte. Vocês podem ver que aqui, ó, essa aqui é a figura 2, né? E quando eu passo por cima, ó, ele fica com como é que chama? Esse nuviado aqui, esse destaquezinho meio cinzentado, não sei se vocês estão vendo, que o que isso significa? Significa que esse nome das figuras, ele tá com uma macro, ou seja, ele tá com uma nomeação automática. Ó, aqui ele é figura 1, né? A figura 2, figura 1 e figura 3. Por que esse aqui tá figura 1? Porque eu copiei a figura 1 e colei aqui, para poder facilitar a minha vida. Mas eu preciso atualizar isso, né? Porque esse aqui tem que ser a 3, esse aqui tem que ser a 4. Então, eu seleciono todo o meu documento, clico com o botão direito. Não vai funcionar, acho que Então, eu tenho que selecionar só onde tem as figuras. Até aqui tem figura. Seção primária, conclusão, ó, tudo isso tem figura. Daí eu vim aqui, eu selecionei todos meus elementos textuais, que tem figura. E daí eu venho aqui e digo para atualizar campo. Ó, vou deixar aqui mostrando para vocês observarem. Observem o número 1 e o número 3. Daí eu atualizo o campo. Ó, ele já atualizou para 3 e 4. E aqui eu tenho, então, a numeração, o título da minha figura, todas as minhas figuras estão numeradas bonitinho e na ordem em que aparecem no texto. Sempre lembrando que a figura tem que estar o mais próximo de onde ela é citada. Então, por exemplo, se eu tenho esse parágrafo aqui, deixa eu fazer um parágrafo maior aqui. Eu tenho um parágrafo, eu tenho outro parágrafo. Daí, por exemplo, aqui nesse parágrafo que eu estou dizendo uma referência à figura 2, aí o ideal é que essa figura 2 fique cá em cima, logo depois do parágrafo onde eu fiz a referência a ela, e não no parágrafo posterior. Porque é tipo assim, tu não quer ficar andando 3 quilômetros até encontrar o que tu está fazendo a referência, né? A não ser que seja casos que uma figura tem que ser incluída em paisagem e todo o texto está em retrato. Então, mas no geral, tu sempre tenta deixar mais próximo possível. E uma outra coisa importante, essa parte de fazer que a gente chama de referência cruzada, tipo, eu vou fazer uma referência no texto, porque toda a figura ou tabela que eu inclua no trabalho, eu tenho que referenciar. Eu não posso simplesmente jogar a figura aqui e não, em nenhum pedaço do texto fazer alusão a essa figura, porque daí a pessoa não vai saber que fiz umas coisas e está na figura 2, ou está na figura 3. É para te auxiliar o teu leitor, para ele não ficar perdido e chegar mais próximo na figura e saber o que a figura diz. Tu começa a escrever e diz, na figura 2, começa a escrever na figura 3, e por aí vai. Toda figura, tabela, gráfico, tem que ter uma citação no texto, uma referência no texto, né? Isso também vale para os anexos e apêndices, que eu vou falar mais tarde.
Só que eu preciso fazer essa referência à figura 2, que pode, se eu incluir uma outra figura no meio do caminho, pode mudar de nome, né? E, pode não ser mais figura 2. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui na referências e inserir referência cruzada nas legendas. Eu venho aqui, referência cruzada, busco aqui o tipo, né, o item, que é figura, e eu não quero a legenda inteira, eu quero apenas o nome e o número, que é o nome é o figura e o 1 é o coisa. Então eu digo aqui inserir. Eu coloquei da figura 2, era figura 2. Aqui, inserir. Daí eu inseri a referência, né, a essa figura 2. Mas aí se eu resolvo colocar uma outra figura aqui, que vai ser a referência da Oceania. Acho que é aqui. Então, aqui, Oceania. Então, e aqui ela ficou como figura 3, só que eu tenho que arrumar isso, né? Então, eu venho, seleciono os meus textuais, sendo que vocês podem ficar tranquilos, né, nessa parte, porque fazendo isso uma vez é o suficiente, né? Porque está tudo automático. Então, por exemplo, essa figura 3 aqui do mapa mundi, ó, e essa aqui, ó, essa figura 3 aqui do mapa Oceania vai ter que virar figura 2. E essa figura 2 das Américas vai ter que virar figura 3 e essa referência à figura 2 Américas vai ter que virar figura 3 também. Então, assim que eu atualizar o campo, ele vai fazer essa atualização em todos os campos. Então, eu não preciso me preocupar a fazer isso a cada momento. Assim que eu já fiz a referência àquela figura, aquela referência vai se atualizar depois, desde que eu tenha cuidado, principalmente com o título, né? Daí, tipo, por exemplo, aqui eu tenho que incluir referência cruzada, a apenas o nome e número, a figura 2. Inserir ali a figura 2. Então, desde que eu tenha esse cuidado para inserir essa automático, eu posso fazer isso no final, que vai estar tudo arrumadinho. E o mesmo acontece para as tabelas. Eu venho aqui, copio uma tabela do meu modelinho maravilhoso e colo a tabela aqui. E daí eu seleciono os pré-textuais, né? Os textuais. E essa minha tabela 1, assim que eu colocar no atualizar campo, vai virar a tabela 5. Né? Porque tem uma tabela 4 aqui também. E assim a gente vai indo, facilitando a vida. E quando, por acaso, eu fiz alguma coisa... Eu fiz uma nova tabela. Não copiei uma tabela. Vou inserir uma tabela aqui. Eu venho aqui em inserir, tabela, coloco tipo, número, valor, então camisa, número 20, um short, 20. Porque eu tenho uma criatividade estupenda. Então, fiz aqui uma nova tabela, lembrando que para ser tabela, uma das coisas principais, além de ser essa coisa de ser mais numérico, assim, não pode ter essas linhas fechando no cantinho. Então, eu tenho que tirar a borda esquerda e tenho que tirar a borda direita. Sendo que naquele modelo que eu fiz, ele tem uma forma de tu simplesmente selecionar e aplicar o estilo, assim. E ele já vai aplicar o estilo para vocês. Luísa, tem a Fabiola está perguntando se tem um passo a passo disso na apresentação. Eu não respondi porque eu não me lembro o que tem depois na apresentação. Não, porque essa parte aqui, o que a gente fala é para copiar e colar.
porque a nossa sugestão é não dar tantos detalhes de como incluir, porque vocês podem simplesmente copiar e colar. Já está pronto, sabe? A nossa ideia é dar a ferramenta para vocês não perderem o tempo depois tentando descobrir como que faz. Porque, tipo assim, a gente explicava direitinho para todo mundo como é que incluía a numeração das páginas, essa coisa para poder não aparecer nas primeiras páginas, etc e tal. A gente ficava horas se explicando e atrapalhava mais do que ajudava, foi a conclusão que a gente chegou. Então, a gente geralmente entrega para vocês esse modelinho que vocês vão poder copiar e colar e vão ter sempre à disposição de vocês para poder atualizar. Luísa, Eu. Eu vou fazer a pergunta porque tem duas pessoas fazendo a mesma pergunta. Uhum. A Paula perguntou se eu copiar uma tabela e ela não estiver, né, como um modelo solicitado, eu tenho que refazer, ou por ser de outro autor, eu deixo como está? Eu acho que, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas se a pessoa está copiando a tabela de outro autor, ela vai ter que citar o autor da tabela, né? Uhum. Ó, esse aqui a gente tem um exemplo aqui de uma tabela que a gente pegou de uma fonte. A gente pegou do site da URGS a tabela e a gente colocou a adaptação porque a gente não pegou exatamente. Tipo, se tu vai no site da URGS, talvez, eu não me lembro mais como é que era, mas, tipo, alguns termos podiam estar diferentes, ou a ordem poderia estar diferente. Então, qualquer alteração que tu faça no original, tu pode colocar adaptação e colocar a fonte. Então, isso já atende tanto a questão que tu está usando os dados de outro e que tu fez a tua formatação. Então, não é exatamente o que o outro apresentou. Porque as fontes os dados são da URGS, não foi tu que fez o levantamento e tudo mais, mas tu adaptou os dados dela, da tua fonte. A Noé disse sim, mas se não é o mesmo modelo que o solicitado. Eu não entendi muito bem o que é o modelo solicitado. Mas qualquer adaptação, como a Luísa falou, qualquer adaptação que se fizer na tabela, tu pode fazer a adaptação, tu pode refazer a tabela, né? Só que vai ter que colocar que tu fez isso. Tu pode. A coisa de modelo, esse modelo que eu estou mostrando aqui é o modelo para tabela que não precisa ter negrito, não precisa ter o total, não precisa ter essa linha que divide o total. Isso tudo são as firulinhas que não são. Não, tipo, o obrigatório é que a tabela tem que ter os títulos dos termos e aquele padrãozinho que a gente mostrou lá na apresentação. Daí aquele que mas que é um modelo que serve para que o pessoal da economia que trabalhava mais com dados, então eles né, eu confesso que essa parte eu não vou saber te dizer exatamente o que o IBGE falava. Eu sei que aquele modelinho que está na apresentação, ele atende às exigências que é o que a gente está mostrando aqui também, ele atende às exigências das normas. Mas não sei se eu respondi. Ela está digitando, vamos ver o que ela vai digitar. Entendido, faz sentido, obrigada. Tá. Então perfeito. Então a gente colocou as tabelas, né? A gente incluiu as figuras. Agora vamos fazer a inclusão da lista de figuras e a lista de tabelas, que é uma nossa pré-textual aqui, né? Lista de abreviaturas e siglas. Aqui, ó. Na lista de tabelas, ó, ela já estava aqui. Então eu preciso atualizar. Vocês podem ver que aqui, ó, estava com duas tabelas 3. Mas assim que tu clica com o botão direito e pede para atualizar o campo, e daí tu pede para atualizar o índice inteiro, porque eu sei que eu incluí algumas tabelas a mais e tudo mais, eu dou um OK, ó. E ele já atualiza
todos os títulos, né? E mais as páginas. Então, qualquer alteração que eu fizer vai poder revisar. Assim. E daí a lista de ilustrações. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. A gente já incluiu as ilustrações lá, né? E agora a gente vem aqui nas referências, inserir índice de ilustrações. Daí tu pede aqui o nome da legenda, que a gente pode pegar a figura, a tabela, e no caso é figura. E escolher o tipo, ó, e já incluiu, ó. O Volta às Aulas, Oceania, nas Américas, Mapamundi, todo mundo com as suas páginas e com os seus títulos. Luísa, e se tu dá... a Fabiola está perguntando se a tabela foi feita por ti, né? Pelo dono do trabalho. Como fica a fonte? Tem regra para isso na 14.724? Isso, tu tem que citar alguém e daí a nossa recomendação, que não é nem... daí a recomendação do grupo que trabalhou com os trabalhos acadêmicos, é usar esse termo elaboração própria. Porque não fica autoria própria ou qualquer coisa, foi elaborado e não fica aquela coisa de elaborado pelo autor ou coisa assim, que fica meio dúbio de quem que é esse autor. Então, o termo que nós escolhemos, ou adaptamos, digamos assim, foi esse elaboração própria. Então, nós já fizemos a parte de inserir tabelas e figuras, já inserimos as listas de ilustrações e já atualizamos a lista de tabelas, que a lista de tabelas também é a mesma lógica da lista de ilustrações. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Que daí eu vou passar para... só vou falar aqui que eu tinha contado para vocês, né? Que o título, né? É um e-mail das tabelas e figuras, coisas. É um e-mail, tamanho 12. E se por acaso eu me perder no meio do caminho e diminuir a letra, tirei o espaçamento ou coisa do gênero, eu posso vir aqui, seleciono meu tipo de coisa, que no caso aqui nós temos o título, é uma legenda, né? Não, é a legenda. É fonte, é esse aqui. Ó, eu uso essa coisa dos estilos. Esse aqui é uma legenda, então eu venho aqui nos estilos, selecionei, né, o meu título da legenda, e venho aqui no estilo legenda, e ele atualiza o formato para o formato de legenda. Ou também uma outra opção eu seleciono o título de alguma outra figura ou tabela que esteja formatado corretamente. Uso esse lindo e maravilhoso pincel, que ele vai copiar esse estilo. E daí depois eu vou na linha do título que eu quero que tenha o mesmo estilo do que eu copiei. Eu clico. E daí ele vai copiar o estilo. O melhor é usar esse de copiar o estilo alheio, no caso dos títulos das tabelas e figuras, tá? Não... esse outro de usar esse aqui é melhor para as seções primárias, secundárias, terciárias e por aí vai. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma outra seção secundária. Eu tenho duas formas, ou três ou quatro, tem várias formas. Eu posso copiar uma seção secundária que já existe e colo aqui. E daí ele automaticamente, ó, vocês podem ver que já ficou. Eu copiei a seção 2.2, ele já virou 2.3. Ou então eu posso vir aqui e começar a escrever seção secundária nova. E daí eu seleciono essa linha e venho aqui no meu título 2. Aí ele já formatou como minha seção secundária nova. Ou aquele outra coisa do pincelzinho, que eu adoro esse pincelzinho. Que daí eu venho aqui, seção secundária
pré-nova. Eu venho aqui, copio esse estilo com esse pincelzinho. Na linha desse novo título eu vou e clico e ele colou ali e já atualizou o título da próxima também. Sempre ainda assim. Ah, mas esse aqui não é... Eu vi que, não, esses aqui são seção terciária. Daí é bem fácil. Só vem aqui, ó, e já mudou para terciária. Mas sempre lembrando daquela coisa, 2, 2, 1 não pode existir sozinho. Então, esse aqui também vai ser uma terciária. Então, eu tenho a 2, 2, 1, 2, 2, 2. Depois já tenho a 2, 2, 3 e por aí vai. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né, que a gente tinha falado, é da seção primária, né? A seção primária, ela sempre tem que começar uma nova folha, mesmo que aqui, ó, eu tenha só um parágrafo. Geralmente tu não vai ter uma seção primária só com um parágrafo, né? Mas aqui é um exemplo que, sobrou um monte de folha aqui, que desperdício, né? Ficou só uma linha ali. Não tem o que fazer. Vai ter que ficar aquela seção primária bem, bem solta. E daí aqui nós temos um cuidado que vocês têm que ter. Toda vez que for incluir uma nova seção primária, por exemplo, aqui eu vou incluir uma seção primária. Primária nova. Eu venho, insiro o meu estilo aqui, ó, de título 1. Eu já tenho uma seção primária. Só que eu tenho que passar para uma nova página. Não é dando enter, 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 enter até chegar lá. Vocês têm que posicionar o cursor aqui, logo no início do título, tá? Antes da primeira letra do título. Daí vem aqui em layout de página, quebras e inserir essa quebra de seção próxima página. Isso aqui é muito importante. Por quê? Por causa do que a gente usa para fazer essas numerações, as paginações. Que vocês estão vendo que o meu Word, ele tem essas informações, né? Tá me mostrando aqui que é uma quebra de seção próxima página, aqui tá me dizendo que tem parágrafo, aqui tá me dizendo que tem espaço. Tudo isso eu uso para poder me achar. Daí, se tu quiser esconder isso, tu vem aqui no início e tem essa coisinha aqui, cara, de símbolo de parágrafo aqui, que tu aciona ou desativa ou ativa ele. Então, aparece ou não aparece essas coisas. Porque é só isso mesmo. Daí, a sessão só que a quebrar de sessão de próxima página é muito importante para cada vez que tu incluir uma sessão primária, né? E também quando tu for incluir uma... Tipo, se tu excluir uma epígrafe, mas depois pensou que queria a epígrafe de volta. Então, sempre tem que tomar cuidado para que tenha essa quebra de sessão próxima página, porque é assim que ele mantém com essa coisa de não aparecer os números das páginas no início e só mostrar a partir da introdução. Luísa, Eu estava pesquisando a norma do IBGE, lá eu não ouvi bem o que tu falou, mas não sei se tu já não falou isso, mas na verdade o Gabriel está perguntando se usar o Ctrl Enter não serve, só não sei para quê, mas... não serve também, porque eu vou mostrar aqui a diferença do Ctrl Enter. O Ctrl Enter, ele faz, é uma quebra de página. Ctrl Enter é muito bom porque ele é uma quebra de página e não é aquele monte de Enter. Mas nesse caso, a gente não pode se contentar com uma quebra de página. A gente precisa de uma quebra de página próxima, uma quebra de seção próxima à página. Porque isso também ajuda, no caso, por exemplo, esse aqui eu quero que seja paisagem. Então, é só essa seção, ou só esse pedaço, é que vai ficar em paisagem. Todo o resto vai ficar em retrato direitinho. Então, por isso que
é bem interessante usar, bem importante usar a quebra de seção próxima página. Quando que tu vai usar um Ctrl Enter, que é a quebra de página só? Quando tu tiver, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma figura aqui, depois eu tenho uma coisa, que coisa. Que ele meio que já faz ó, automaticamente. Tu tá vendo ali, ó, quando tu tem uma figura em que ela vai ficar cortada, ou vai ficar sozinha, ou coisa do gênero, quando tu usa essa de nomear, utilizando esses títulos automáticos, ela meio que já se prepara para se atualizar. Mas, por exemplo, aqui, pegar. Mas acho que eu vou conseguir um exemplo aqui. Não, não vou. Mas às vezes uma tabela fica meio cortada, sabe? Fica. Deixa eu ver se essa aqui vai aparecer. Ó, essa tabela aqui, ó. Ela ficou cortada. A tabela tá aqui, mas está continuando aqui, mas eu prefiro que uma tabela e ela cabe direitinho, não vai ficar tão ruim. Então, usa um Ctrl Enter para poder. Ou uma quebra de página, aqui também tem, nesse mesmo layout de página, tem o quebra de página. Porque daí tu deixa ela arrumadinha e tu não tem que ficar dando enters, 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 e daí depois tu tem que corrigir isso. Então, geralmente o Ctrl Enter ou a quebra de página também é usada mais nisso. Agora, a quebra de quando for seção primária, quebra de seção próxima página. Luísa, tu pode repetir, que eu acho que a Paula também está pedindo aqui uma explicação sobre a seção secundária e terciária. Ela disse que ela não entendeu se após a seção secundária é necessário uma terceira ou uma nova seção secundária. Sempre que tu tiver uma seção, a coisa da seção secundária é que a partir da secundária, que daí entra a terciária, a quaternária e a quinária, que são o máximo que a gente pode ir, tu nunca pode ter uma subseção solitária. Então, tipo assim, se eu vier aqui na seção 3, eu incluí uma seção secundária. Eu não posso deixar assim, tipo, tem a 13 e a 3.1. A 3.1 não pode ficar solitária e logo em seguida vira a 4. Eu tenho que ter pelo menos uma seção 3.2. Aí eu tenho que ter aqui seção secundária para a outra não ficar sozinha. Posso me meter um pouquinho? Diga. É que assim, ó, não existe lógica se tu criar uma seção, um 3.1 apenas, e ficar só aquele 3.1. Você tem que pensar na lógica da coisa. Se tu criou uma seção que só tem o 3.1, então ela não é necessária de verdade. Tu só vai usar, vai fazer esse tipo de subdivisão quando tu tem mais do que uma subdivisão. Quando tu tem 3.1, 3.2, 3.3. É essa que é a lógica da coisa. Senão, tu deixa um texto só, sem subdivisão. Porque se fosse só o assunto, se o assunto é só um bloco, ele poderia ser um bloco do anterior, não precisaria ter essa subdivisão. E aqui também nós temos o estilo pro texto, né? Lembrando que ele tem que ser tamanho 12, aqui nós usamos o Arial, e aqui eu tinha feito colei um texto de algum lugar qualquer, e ele ficou todo desformatado. Daí é só eu vir aqui, ó, e falo para ele que é texto. Ó, daí ele já ficou com o recuo, que tem que ter 1,25 no parágrafo, 1,5, Arial e 12, tudo direitinho. A linha que eu tinha comentado com vocês, né? Nós temos. Só antes de tu começar com as alíneas, pode repetir para o pessoal a questão da quebra de página e da quebra de seção, a diferença?
quebra de seção, próxima página. Sempre usem quando vocês forem incluir uma nova seção primária. Toda seção primária tem que ser precedida por uma quebra de seção, próxima página. Ou seja, eu estou aqui, vou incluir uma seção primária aqui. Então, seção primária, voz nova. Eu seleciono a minha linha, meu parágrafo, né, e digo que ele é uma seção primária. Mas não basta isso, eu preciso começar numa nova página. Daí eu venho aqui no layout, quebras e quebra de seção, próxima página. Agora, se eu quiser simplesmente juntar uma tabela que ficou quebrada, como por exemplo essa aqui, aí eu posso usar uma quebra de página normal. Que é essa aqui de cima, quebra de página. Ou Ctrl Enter. Agora ficou claro? Ela está respondendo. Tá. Mas eu acho que sim, Luísa. Sim. Tá, perfeito. Porque realmente são muitos detalhes, a gente está jogando muita informação, vocês vão ficar com dúvidas. Mas é fazendo e vendo, e a apresentação é um guia, assim, para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Daí das alíneas, né, que a gente tinha falado. Aqui, por exemplo, eu vou criar umas alíneas aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, essas três aqui vão ser alíneas. Então, eu seleciono as minhas alíneas, venho aqui no meu estilo, e daí tem uma coisa aqui chamada linha. Aqui, a linha. Mas ela tá com problemas aqui. Era uma das coisas que eu tinha que arrumar. Isso aqui vai estar arrumado lá na outra. A mágica vai ser, vocês vão clicar nisso aqui, daí ele vai automaticamente ficar no formato que deve ficar. Que não foi o que aconteceu nesse exato momento. Mas a gente tem uma gambiarrinha básica que dá para fazer. Existe uma linha aqui, aquele lindo pincel maravilhoso que eu comentei com vocês, a gente copia o estilo dele, vem aqui e cola o estilo nessas linhas. Daí a única coisa que a gente vai ter que fazer é pedir para ele reiniciar em A aqui, porque daí ele volta para onde ele estava. Maldito, mas a gente é teimoso e vai. Daí tá aqui. Qual é o estilo? Hã? Desculpa, Luísa. Diga, não. Qual é o estilo da figura e da tabela? Qual deles lá em cima, eu acho que ela está perguntando. O estilo da figura e da tabela a gente chama de legenda. Aqui, cadê? Tá ali embaixo, tá? É o legenda. Fechou? Aqui, legenda. Só que o ideal é copiar o do lado. Fica mais. Fica mais garantido. E daí tem o da fonte também, que eu esqueci de contar para vocês. Que eu contei para vocês que tem a fonte, daí tem que ter esse espacinho aqui, né, entre a fonte e o resto do texto. Mas tu pode querer inserir uma nota, né? Porque pode ter notas, anotações importantes, considerações sobre a figura, ou explicações. E o espaçamento ficou. Não é negrito? O espaçamento ficou errado aqui, né? Tipo, esse aqui tem que ficar grudadinho nesse de cima. Então, eu vou ter que selecionar a minha fonte, vir aqui, nesse parágrafo, e daí tu pode dizer aqui do mesmo estilo não adicionar. Daí dá OK. E daí ele vai ficar bonitinho, um junto com o outro. Daí só entre a nota e o próximo. E daí se eu apagar aí a nota porque ela não fazia sentido, vai voltar a ter o estilo do de baixo. Acho que eu posso já arrumar isso no estilo. E também aqui a gente começa as referências, né? Faz de conta, né? No momento nós estamos no mundo de faz de conta, porque eu não faço ideia de onde eu tirei essas imagens, porque eu não anotei erradamente, né? Não façam isso.
Vocês têm que dizer direitinho de onde tiraram. Vocês vão inserir a referência. Como é que vocês inserem a referência? Vocês usam o Zotero, daí é naquele estilo que vocês vão escolher a BNT, naquela parte que vocês já viram. Daí começa a escrever o título que é. Por exemplo, eu vou dizer que foi o Silva, 2011, tá? A fonte. Daí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar, aqui eu tenho que fazer a citação indireta. É Silva. E eu tenho que omitir o autor daqui, porque tem que ficar nesse formatinho aqui que tá mostrando o Dani. Então eu venho aqui, pego o Silva, omito o autor. Daí vai ficar só o ano. Então vai ficar o Silva 2011. É assim que fica a citação na figura. Ah, eu fiz uma citação direta, ipsis literis, que seja aquela citação palavra por palavra do que o fulaninho escreveu. Daí eu venho aqui, na minha citação direta de mais de 3 linhas, escrevo aqui o nome dele, eu vou dizer que é o Cândido, e eu tenho que dizer a página nesse caso, né, porque ele tem uma página. Ó, daí ele fica, ó, Cândido, ano e página. Ah, é uma citação. Acho que isso eu tô adiantando uma parte. Eu tenho uma outra citação de mais de 3 linhas direta. É só eu selecionar, vir aqui nos meus lindos estilos lindos e maravilhosos e tem aqui citação longa. E ele já vai formatar com todos os cuidados. O 10, porque foi o menor uniforme que a gente definiu, foi o 10, né? O recuo de 4 centímetros é justificado, é simples, todas essas coisas já foram previstas. E aqui eu venho e insiro de novo a minha outra citação. Ferreira, daí eu tenho que colocar a página. E assim eu vou. Se é uma citação, acho que eu tô pulando as partes da citação. Peraí que isso tem na apresentação. Deixa eu só lembrar se eu não esqueci de falar nada do que a gente já tinha falado até agora. Acho que não, né? Os pré-textuais, os pós-textuais. Ah, sim, e o sumário, né? Que é muito importante. O sumário já está aqui preparado, que daí é só você clicar com o botão direito e atualizar o índice inteiro, né? E ele já vai atualizar todas aquelas seções primárias, secundárias, terciárias que eu incluí, ó. Estão todas aqui. Daí tu não. E com a paginação, tudo ajeitadinho. Vamos voltar para a apresentação. E a gente vai falar mais um pouco das citações. E daí depois a gente volta pro texto. E daí eu falo. Diga. Antes de voltar para a apresentação, a Paula está pedindo para repetir o uso do pincel para imagem. Não consegui fazer no meu, só para títulos e funcionou. Repetir o uso do pincel para imagem. Entendi muito bem. Porque a imagem, o pincel para imagem, tu diz o título da imagem ou a figura mesmo? Tá perguntando se tem que selecionar a imagem junto. O título, Luísa. O título? É. É que tu tem que selecionar o parágrafo inteiro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu selecionei, formatei o pincel e vou pegar um outro. Por exemplo, digamos que esse aqui fosse. Ó, tudo isso aqui é o título de uma outra figura, né? Eu vou ter que selecionar e ele vai formatar. Só que aqui, né, quando tu faz assim, ó, ele não pegou o número. Então, por isso que geralmente eu aconselho a copiar e colar o título da imagem. Assim é bem mais garantido que vai tudo bonitinho do que usar o pincel. O pincel é só se tu, no meio do caminho tu perdeu, por exemplo, colocou em sobrescrito e não é sobrescrito. Daí tu pega
o pincel, copia o título de um outro, o estilo, né, de alguma outra título de figura, e daí cola, e daí ele volta ao que estava antes. O pincel é mais para quando se perde mesmo, do que quando tu quer colocar um novo. Tá, ok, Luísa. Tá. Então, vocês já viram todos os pré-textuais, sabem que eles não aparecem nos sumários, e daí agora a gente começou com a introdução, né? A gente já deu uma olhada, o conteúdo da introdução não entro muito nessa questão. O desenvolvimento, que é o que a gente trabalhou nele, que é dividido em seções e subseções, daí a dica do pincel de formatação, que ele tem em todos, PR Office, Word e Docs também. E depois a gente entra na parte da citação, né? Que ela é a menção de uma informação extraída de uma fonte, de outra fonte. Porque tu precisa passar essa informação tipo, dizer para o teu usuário, para o teu leitor, que não é uma coisa da tua cabeça, que outras pessoas pensaram nisso antes e tudo mais, e as tuas ideias são baseadas em alguém. E daí sempre se tem, se eu posso mencionar o que os outros autores já escreveram, sim, só citando eles adequadamente. E por que que essa é uma... tu tem que deixar claro, né, que quem é o autor original das ideias, por questão moral, porque tu tem que identificar o verdadeiro autor da ideia, tu não pode assumir que... Eu não posso dizer que eu que inventei uma música. Isso é usado muito talvez no áudio, né? Que eu escrevi uma música quando foi o fulano. Daí tem toda a questão de tu se apropriar da ideia do outro e também das violações de direitos autorais. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Tem um módulo de ética, daí eu faço merchandising, né, do módulo de ética em publicações, para quem quiser se averedar mais para saber mais como é que funciona. E ele é válido para qualquer conteúdo intelectual. Texto, figura, frase, páginas. Então, todos esses vídeos, áudios, coisa do gênero, não existe fonte internet, tá? Internet é um oceano de informações. Então, pode estar em qualquer... Tu não pode dizer que é no Oceano Pacífico. Tu tem que dizer que é alguma coisa específica ou coisas do gênero. Então, tem que dizer a página onde tu encontrou, quem foi o autor e tudo mais. E essa citação, ela pode ser direta, quando tu coloca exatamente o que o autor falou, que é o ipsis literis, né? Ou ela pode ser indireta, quando tu coloca apenas as ideias do autor, mas com as tuas palavras. A única questão é que a direta geralmente vai ter página e tudo que tu citar vai ter que aparecer nas referências. E isso também o gerenciador te ajuda a não perder o que tem que ir para a lista de referências, porque às vezes o teu orientador cortou um pedaço ou incluiu outro pedaço e a gente pode ir perdendo as coisas no meio do caminho. Aqui nós temos um exemplo de uma citação curta, uma citação direta curta, que ela fica entre aspas duplas e está dentro do texto, e aqui ó, Milanese, daí coloca aqui o ano, a página comentou tal coisa. E nós temos a citação direta, que tem todo aquele formato que eu comentei, que eu mostrei para vocês, que nós já temos o estilo, que é a citação direta longa, que é a que tem mais de 3 linhas, que ela tem que ficar naquele mais pro cantinho e tudo mais. Não tem mais de 3 linhas, Elisa. Porque essa aqui é bem para enganar, ó, porque ó, é uma, duas e essa aqui fecha essa aqui e ainda sobra todo esse espaço aqui, ó. Então ela não tem mais de 3 linhas. Essa aqui é bem para... Realmente fica com essa dúvida, então essa aqui é...
Deixa-me ver aqui, daí a gente já... e daí tu tem vários outros recursos de supressão. Por exemplo, eu quero tirar um pedaço da citação, que eu quero pegar o pedaço, o trecho do autor, mas eu não quero exatamente tudo. Tem esse pedaço que eu posso subtrair, ficar mais claro para encaixar melhor com o meu texto. Se eu colocar acréscimos ou comentários ou coisa do gênero, daí eu coloco tudo em colchetes. Por exemplo, se no texto dele ele falava tipo, fulano fez tal coisa. E daí na próxima frase ele fala, ele fez tal coisa. Então, ao invés de colocar o ele, tu pode colocar o ele, fulano, porque tu não copiou a parte do fulano. Depois eu mostro um exemplo melhor ali no coisa. E depois também tem a parte do grifo nosso ou grifo do autor, que é quando tem destaque na citação, né, do ipsis literis dele. Então, quando é tu coloca grifo nosso, mesmo que tu seja uma pessoa só, tu tem o teu ego e teu alter ego, então é nosso. E daí, quando for do autor original, daí tu coloca que é grifo do autor. E tudo isso tu vai fazer usando o Zotero, né? Vou mostrar para vocês em seguida. Deixa eu ver aqui, eu estou falando das citações, os exemplinhos com página, e depois tem a citação indireta. Então vamos lá vou compartilhar a tela de novo com vocês, para a gente fazer as citações na prática aqui. Agora, Vanessa, eu parei de olhar o chat de novo. Aqui, ó. Vamos incluir uma citação de mais de 3 linhas, de menos de 3 linhas, né? Aqui, ó. Vamos ver. Vamos incluir aqui quem que eu vou citar agora. Eu tenho esse aqui. Não, esse aqui não. Não, pode ser. Eu citei esse aqui, apesar dele não ser uma boa fonte, porque ele não deve ter página. Ele tem, faz de conta que ele é isso aqui. Isso aqui, 2, 3. Ó, esse aqui, ó, tem justamente 3 linhas, ó, na conta. Daí eu tenho que vir aqui, eu tenho que incluir a página. Daí eu venho aqui, incluo a página. Ou eu poderia ter feito de outra forma. Eu poderia ter vindo aqui. Isso tudo é citação direta, tá? Eu poderia vir aqui, o Carelli. Daí eu tenho que tirar Ops. Eu tenho que omitir o autor aqui. Porque daí eu só coloco... E daí colocar a página aqui. Ops. Isso é uma coisa muito... Se ele é de 88 e 96, ele não vai ter 50, então vou colocar 90 para ser um pouquinho mais verídico. Então, Carelli, 2007, afirma: não importa felis que morbidiati. Ele afirma uma coisa que eu não faço ideia. Ó, em menos de 3 linhas. Daí eu coloquei aqui, ó, tá aqui o meu Carelli, tá ali a página, o ano e o que ele tem. Menos de 3 linhas. O de mais de 3 linhas eu já mostrei para vocês, né? E agora tem, isso tudo é citação direta, que é o ipsis literis, ou seja, letra por letra o que a pessoa falou. Mas agora eu falei uma coisa com as minhas palavras, conforme de acordo com... Vamos ver quem é que eu vou citar agora. A base. De acordo com a base etial, eu venho aqui e omito o autor. Ops, vou matar esse aqui. Eu vou ter que omitir o autor aqui. De acordo com a base etial, daí meu etial tem que ficar em itálico. Vestibulum pulgante verati
Daí isso aqui, como não é uma citação direta, é uma citação indireta, que está com as minhas palavras, eu coloco, eu não preciso de aspas, não preciso de página, não, ou seja, não é obrigatória a página. Mas se eu quiser, eu posso colocar. Só não é obrigatório. Citação direta, citação indireta. Depois nós temos. Quem mais que nós temos depois disso? Apude. Aquele caso que nós nunca queremos falar, mas que nós temos que falar porque vocês têm que. Ah, não, não, tem os grifos nossos, né? Eu esqueci dos grifos nossos. Aqui, ó. Grifo nosso. Esse aqui, grifo nosso. Como é que eu faço isso? Eu não venho aqui e escrevo vírgula, grifo nosso. Porque tem aquela coisa que a Vanessa já mostrou para vocês, que assim que eu vier aqui atualizar, eu perco o que for que eu tenha feito. Ou ele deixa de ser. Deixa eu ver aqui. Ok. Ó, perdeu o grifo nosso. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui. E daí tem essa coisa aqui, ó, de sufixo. Eu venho aqui no sufixo e digo grifo nosso. E daí ficou ali, ó, para que saibam que aquele negrito é o meu negrito. E daí, por exemplo, o texto original falava vestibulum futum fragilia. E aqui ele está repetindo o vestibulum. Daí eu vim aqui, nunca vestibulum dendrite. Porque daí aqui eu estou mostrando que eu que incluí esse pedaço. E daí faz de conta que essa citação originalmente tinha várias coisas. E daí eu resolvi cortar várias coisas. Daí eu copiei o que o fulaninho falou, mas eu suprimi, ops, tem que ter 3 pontinhos, suprimi o que ele falou. Então daí ficou assim. Então, ops, deixa eu aumentar aqui, eu acho que não sei se vocês estão vendo, porque eu não estava vendo direito. Então, aqui nós temos uma supressão, que eu tirei uma parte do que eles falaram. Aqui tem uma palavra que ele está se referindo, tipo, é o ele, daí eu explico que é ele, o vestíbulo, que enderite. E uma outra coisa que eu posso fazer também é, por exemplo, quando eu estou numa citação direta, vamos fazer de conta que isso aqui é uma citação direta, vamos transformar agora numa citação direta. É uma citação direta e no original isso aqui era em letra minúscula. Eu posso vir aqui e fazer assim. Então aqui eu adapto para ficar em letra, para ficar de acordo com o meu texto. Eu não vou começar no meio do texto começar com uma letra maiúscula, né? Então isso tudo tu pode fazer com a ajuda dos colchetes. Deixa eu tirar essas aspas aqui, senão vai confundir. Então, nós fizemos, incluímos citação, e agora eu tenho um apud. Como é que eu faço apud? O que é o apud? O apud é quando eu procurei em tudo que é lugar o texto do Desinfeliz e não consegui achar. Por exemplo, vamos ver um aqui de... Ou porque o arquivo era muito velho, ó, esse aqui, ó, 1979. Eu não consegui achar esse Silveira 1979 de jeito maneira. E daí o que eu encontrei foi uma referência ao Silveira nesse Costa. Esse Costa aqui é que eu consegui acessar e nele é que eu vi a referência do Silveira. Como é que eu faço isso? Existem mil e uma maneiras. Como que eu geralmente, como é uma gambiarra, né? A gente diz como que dá para fazer, mais simples. Eu venho aqui, edito essa referência do Costa e coloco um prefixo. Daí eu vou vir aqui e vou escrever Silveira 1979 Apud. Apud. E aqui eu tenho
o APUD, quer dizer, o prefixo, e tem a coisinha do APUD. E daí, só que uma coisa que é muito importante é que aquele que tu não consultou, ele não pode ficar na tua lista de referências, ele vai ter que ficar no rodapé. Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, inserir uma nota de rodapé. E nessa nota de rodapé, eu vou pegar aqui a referência, qual que era mesmo? É o Silveira, né? Deixa eu catar o Silveira aqui. Ih, sabe-se lá onde é que tá o Silveira? Onde é que tá o Silveira? Vamos procurar o Silveira. Silveira. Não tá nessa biblioteca. Silveira, não tá nessa. Deve estar nessa aqui. Silveira. Vocês não vão ter que procurar que nem eu, né? Porque vocês vão saber onde é que estão as referências de vocês, porque vocês é que estão fazendo trabalho. Não é essa minha bagunça aqui de qualquer referência só para dar exemplos. Então, essa parte vocês podem ficar tranquilos. Vocês sabem onde é que está o Silveira. Aqui está o meu Silveira. Daí eu tenho aqui o Silveira e eu arrasto ele para cá. Como a Vanessa tinha mostrado para vocês, como se faz para exportar uma referência de outro lugar. E daí, tu vem aqui, seleciona essa coisa, e aqui, se não tiver aqui, tem no novo modelo, que é o das... Talvez, eu acho que eu não tenho aqui. Mas no novo modelo tem. Daí eu... Que é o modelo do estilo do como é que tem que ficar na nota de rodapé, né? A nota de rodapé é a mesma fonte, tem que ser aqui, daí tem que ser ali, começar logo embaixo do outro. Tudo isso vocês não vão precisar se preocupar, porque isso vai estar no estilinho. Mas, por enquanto, é isso. E daí aqui está o estilo da MNT, daquela referência. E daí ela não fica aqui, ó. Aqui que eu tinha incluído só para poder não esquecer. Ela não fica ali, ela só fica aqui como um APUD. E o que eu não consultei... fica aqui. Eu acho que isso aqui não está no formato certo, mas... Não, isso aqui não está em ABNT. Ai, deixa eu fazer então direito em ABNT. Copiar, bibliografias, copiar, ok. Ctrl V. Agora sim. E daí eu vou ter que de novo formatar, porque ele não tá no formato certo, tá? Daí o Silveira, eu não tive acesso ao Silveira, eu tive acesso ao Costa. Então o Costa tem que estar lá na minha lista de referências e o Silveira tem que estar na minha nota de rodapé. E aqui eu fiz um APUD. Deixa eu ver agora na apresentação o que mais que eu tenho que mostrar para vocês de citação. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que eu preciso revisar, retomar, repetir? Por enquanto não, Luísa. A Ana Carla começou a digitar, mas eu te chamo. Tá. Da indireta, que não tem aspas, que é o termo, o APUD, eu já mostrei para vocês. Ah, sim, e daí tem essa parte dos cuidados que tem que ter, quando tem quando é a mesma autoria, se várias autorias, o mesmo autor, tudo isso, e o ano, tudo isso são coisas que tem que tomar cuidado, mas que o Zotero faz para vocês. Então, tipo, se tu tiver o mesmo autor com o mesmo ano, ele vai automaticamente colocar A, B nas referências. Eu já vou mostrar para vocês. Mesma coisa com ano diferente, vários autores, mesmo sobrenome. O APUD que eu já contei para vocês. E depois tem a parte do língua estrangeira. Daí eu falo aqui todos os detalhes da nota de rodapé. Então vamos voltar lá. Nós vamos... Oi. A Ana Carla está fazendo uma pergunta que eu acho que é legal responder para todo mundo, né? Ela perguntou: bibliografia que eu cito em nota de rodapé, no meio de uma explicação, como nota explicativa, tenho que pôr nas referências no final?
Ou seja, Não. ela disse que a nota de rodapé vai lá no final das referências, é isso. Não. Essa nota, nota explicativa. Ah, nota explicativa. Tá, não, nota explicativa sim. Se, por exemplo, tu tava ali dizendo sede vitae, e daí tu quis dizer que eu acho que era o abas, tu vai lá e coloca uma nota de rodapé, e daí tu diz que o abas diz que o sede vitae é tal coisa, e daí eu venho aqui e incluo a referência. Isso, né? Essa referência, sim, essa referência tem que ir lá na tua nota de rodapé. Quer dizer, essa tua referência que está na nota de rodapé tem que ir para a lista de referências. E aquela do APUD, Luísa? A do APUD aqui não. A do APUD é que, na verdade, é que esse do APUD, ele é a tua nota. Então, aqui ele não tem o valor de uma referência, ele tem o valor de uma nota. Aqui, essa é uma nota com referência. Aqui é uma referência que é uma nota. É mais ou menos essa a diferença. Então, o que tu não tem, é sempre pensar, o que tu não pegou o documento original para saber se o que ele está falando é realmente aquilo, tu não coloca na lista de referências, só coloca o que tu realmente pegou na tua mão, que pode ser abriu no teu computador, né? Nós não estamos em termos digitais também. É só isso que vai lá pro final. Sim, daí aqueles outros detalhezinhos, né? Por exemplo, se é o autor do mesmo autor, mesmo ano. Eu tenho aqui em algum lugar, então eu vou catar aqui na minha biblioteca, porque eu sei que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Vou organizar por ano. Era de 1990. Aqui. Eu tenho esse buff aqui, ó. Eu tenho o buff, fontes múltiplas, eu tenho o buff. Eu tenho os dois buff. Daí, ó, o buff é o mesmo autor, mesmo ano, e daí ele já automaticamente ficou buff A, buff B. Daí eu tenho um outro aqui, que é mesmo ano, vamos ver aqui, um mesmo ano, mesmo autor e anos diferentes, vamos ver. Autor. Aqui, ó. Aqui eu tenho mesmo autor, anos diferentes. Ó, mesmo autor, anos diferentes. Daí é assim que tem que ir ficando. E assim vai, todos esses detalhes que tu tem que tomar cuidado, o gerenciador já vai fazer para ti. E daí nós temos um outro caso que eu vou mostrar na apresentação, que é, aqui tem todas as questões das notas de rodapé, né? Os cuidados que tem que ter na formatação. Sim, nós enfim terminamos o trabalho, né? Conclusões e chegamos nos pós-textuais. Primeiro, pós-textual, obrigatório, referências. Usar o estilo da URGS para os gerenciadores. Nós temos um modelinho lá de como incluir os campos que são importantes para cada tipo de documento, para inserir as referências. A Vanessa vai colocar o link aí para vocês. E o formato dele que tem que ser espaçamento simples e uma linha entre as coisas. Aqui eu estou inserindo, aqui eu falo dos vários estilos. Tá? Aqui eu falo onde pegar. Eu tô meio que correndo aqui porque eu vi que a gente já passou das 4 horas, então Luísa, me desculpa que eu tava salvando a lista de chamada. Qual é o link que tu pediu para colocar? O link do passo a passo do guia de campus. O dia de campus do Zotero. Sim, Noélia, por favor. A Vanessa já pode colocar o link da avaliação também, aproveitar. Lembrando que tem no Google Docs também. E depois nós temos os pós-textuais, que é o glossário.
os apêndices. Tá, então, primeiro eu vou mostrar, então, as referências, né? Então, como vocês já viram com a Vanessa na segunda, tudo que tu citou no teu trabalho, chega aqui nas referências, vem aqui no Zotero e adiciona, edita a bibliografia. E daí já tá tudo aqui, bonitinho. O problema é que ele vai ficar nesse formato meio... Porque eu ainda não acertei isso, mas eu vou arrumar isso, daí no próximo não vai ficar. Mas daí qualquer coisa tu só tem que fazer aqueles ajustes. É a direita, espaçamento é simples, e tu tem que colocar uma linha entre antes e depois. Tem que vir aqui uma linha antes, uma linha depois. E daí ficou tudo direitinho. O problema é que não se faz isso agora, porque qualquer coisa que se atualize e altere vai desarrumar tudo. Então, por isso que o ideal é não deixar isso só lá para o último dos últimos. Mas só para mostrar para vocês, ó, o buff A, o buff B, os e-book, que é assim e tudo mais, está tudo aqui direitinho na ordem, no formato. Quando está faltando dados, você tem que arrumar lá na tua biblioteca. E por aí vai. Nunca fazer as alterações aqui. Apêndice. Também é uma apêndice e anexos, né? Como é que a gente sabe o que é um apêndice e o que é um anexo? Eu gostei muito uma vez que uma professora explicou, que apêndice é aquilo que a gente tem, né? Que é a apendicite, e daí a gente tira o apêndice. E é o que o autor elabora. Tudo que for elaborado por vocês, tu chama de apêndice. O que não for, que for uma coisa importante e que eu tenha extraído de algum outro lugar, aí sim são os anexos. Tem toda essa padronização de como que tu tem que incluir as informações. E uma coisa que sempre é anexo A, anexo B, C, apêndice A, B, C, é tudo na ordem em que aparece no texto. Então, se por acaso vou soltar lá pro Word. Se eu estou aqui no meu texto lindo e maravilhoso, que já está todo pronto, daí eu venho aqui e incluo uma referência ao apêndice A. E daí depois eu lembro que cá em cima eu tenho que incluir um apêndice B. Tem coisa errada, porque o meu apêndice A tem que aparecer antes do meu apêndice B. Então, na página 20 tem que ser apêndice A, na página 24 tem que ser apêndice B, e daí o que eu tinha aqui como apêndice A, daí eu venho aqui e dou aquela quebra de seção, próxima página. O que eu tinha que era apêndice A vai virar apêndice B, e o que eu tinha de apêndice B vai virar o meu apêndice A. Então, sempre cuidar daquela ordem em que tu mostra no texto é a ordem que que são apresentados os apêndices depois. E uma outra coisa muito importante, tudo que é apêndice e anexo tem que ter, assim como as figuras e tabelas, tem que ter uma informação no texto para mandar o teu leitor para lá. Porque tem que ter algum vínculo entre o teu trabalho, o teu texto e o anexo e o apêndice ou coisas do gênero. Não pode simplesmente jogar uma informação ali. Então, já estamos quase terminando. Depois, sempre lembrando que anexo e apêndice são opcionais. Depois nós temos o índice, que também é opcional, que ele
uma página que é contada, não é numerada, título é centralizado, não numerado. Pode ser de qualquer tipo de tipo, por exemplo, pode ser cronológico, pode ser um índice alfabético, pode ser um índice numérico, pode ser vários tipos de índice, e a ideia é remeter algum pedaço do texto. É muito raro ser utilizado em documento, em teses de dissertações, mas é uma possibilidade. E também tem como fazer isso automático usando o Word. E é isso, enfim, nós terminamos. Podem consultar. Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de nos avaliar. Dúvidas estamos à disposição. Esse é o e-mail da Biblioteca Central, o link. E agora estou só para contar para as dúvidas que vocês tiverem. O pessoal está elogiando, Luísa.